Oi, oi, vestibulandos! Que bom ter vocês aqui comigo no aulão de redação promovido pelo Unify. Hoje a gente vai fazer algo que, sinceramente, pouca gente faz de verdade: entender a cartilha do participante para a redação do Enem. Muita gente baixa o arquivo, dá uma folheada rapidinho e nunca mais abre, mas a cartilha é como um mapa da prova. Ela mostra o caminho inteiro, onde você ganha ponto, onde você perde e o que o avaliador realmente espera de você. Só que a maioria tenta atravessar o caminho de olhos fechados e no meio da travessia se perde. Hoje, vamos abordar esse guia juntos, entender o olhar do corretor e descobrir o que realmente faz diferença na nota. Na primeira metade da aula, eu vou te mostrar como o avaliador pensa, o que ele valoriza, o que ele penaliza. E na segunda metade, a gente vai colocar tudo isso em prática, como montar a introdução, os parágrafos de desenvolvimento e a conclusão de um jeito claro, coerente e com propósito. As 5 competências, os olhos do avaliador. A redação é avaliada por 5 competências. Pense nelas como as 5 lentes que o corretor usa para enxergar o seu texto. A primeira competência avalia o domínio da norma padrão. Mas calma, isso não é sobre escrever difícil. É sobre escrever limpo. O corretor quer clareza e fluidez. Ele precisa ler e entender sem tropeçar. É melhor escrever palavras que você tem certeza e que sabe utilizar. A segunda competência é sobre compreender o tema. E aqui é onde mais gente erra. O Enem é muito específico. Se você fugir do tema, sua nota despenca. E se tangenciar, ou seja, falar algo parecido, mas não exatamente o que foi pedido, perde ponto também. A terceira competência avalia organização e argumentação. Aqui, o corretor quer sentir um raciocínio planejado, não ideias jogadas. É o que a cartilha chama de projeto de texto. Ter um plano, uma sequência lógica que o leitor consegue acompanhar. Já a quarta competência fala de coesão, o fio que liga cada parte. É o que faz o texto fluir sem tropeços, com conectivos bem usados e ideias bem costuradas. E já a quinta competência é a proposta de intervenção, a hora de mostrar consciência social. Aqui, você precisa pensar uma solução possível, viável e humana. Nada de ideias extremas ou fora da realidade. E essas 5 competências são os 5 pilares da sua nota. Se um deles enfraquece, a redação balança. Mas se todos estão firmes, ela se sustenta. O projeto de texto, o esqueleto invisível. A cartilha fala muito sobre o projeto de texto, e com razão. Ele é o esqueleto da sua redação. Você não vê, mas é ele que mantém tudo de pé. O projeto de texto é o seu plano de raciocínio, o caminho que você escolhe antes de começar a escrever. Ele garante que o texto tenha começo, meio e fim, que cada parte tenha uma função clara. E ela usa um termo essencial: progressão textual. Isso significa que o texto precisa avançar, não ficar repetindo as mesmas ideias. Cada parágrafo tem que empurrar o leitor para frente. Vamos ver então um exemplo? Apesar de o Brasil possuir raízes africanas profundas na arte, na culinária e na língua, essa herança ainda é pouco valorizada. O que lemos aqui é a introdução da introdução. Ela serve para contextualizar o tema. Ela é muito importante. Pense que é a primeira coisa que o avaliador vai ler da sua redação. Aqui, neste caso, utilizamos um repertório sociocultural. Perceba como ele fala que existem essas raízes africanas profundas no Brasil, mas que ela é pouco valorizada? Então, foi muito inteligente. Foi um jeito de contextualizar o tema sem falar palavras difíceis, sem falar leis, projetos. Foi uma coisa natural que provavelmente a pessoa que estava escrevendo pensou no projeto de texto. Ah, acho que dá para falar sobre isso. E aí agora vemos uma ligação com a contextualização do tema, que é parafrasear o tema. Vamos ver como parafrasear o tema? A parte do tema é super importante. Grife todas as palavras importantes e sempre veja durante todo o seu texto, porque essas palavrinhas, elas devem estar presentes por todo o seu texto. Isso não vai ser uma repetição,
vai ser um fator de coesão dentro do seu texto. Vamos ver como continuar esse texto? Diante disso, discutem-se os desafios para a valorização da herança africana no país. Perceba que é quase que exatamente o que o tema fala. Pois é, pode ser que nos próximos parágrafos, quando voltarmos a referenciar essas palavras, utilizamos sinônimos ou formas de poder falar isso sem ficar repetindo. Mas aqui, nós podemos usar exatamente as mesmas palavras do tema. Isso vai garantir que nós não estamos tangenciando. E agora a tese. Essa dificuldade decorre tanto da ausência de ensino contínuo sobre o tema nas escolas, quanto da representação limitada nos meios de comunicação. Essa parte é um spoiler para o seu desenvolvimento. Perceba como tem 2 temas aí, e os 2 vão ser discorridos durante o desenvolvimento. É interessante que o primeiro seja para o primeiro parágrafo e o segundo para o segundo. Utilizando elementos conectivos, você consegue fazer isso de uma forma muito fluida. E a tese se torna um mapa para o seu texto. É aí que a sua opinião começa a aparecer. Agora vamos para aquele gancho final. Lembra que comentei? Você vai ver que tanto a introdução, quanto o desenvolvimento, quanto a conclusão, são mini redações em si, pois todas possuem a introdução, que é aquele parágrafo frasal, possuem o desenvolvimento e discorrimento das ideias e uma conclusão. Aqui vem a conclusão da introdução. Vamos ver o gancho final? Portanto, é fundamental compreender o reconhecimento cultural como ferramenta de identidade nacional. Perceba que é como um spoiler do que vai acontecer no texto lá ao final. Isso é aquele elemento de coesão que vai fazer uma costura entre o texto e te garantir muitos pontos. O que acontece aqui é que tanto você quanto o avaliador vai ter um mapa nas mãos para poder se direcionar durante o texto. Veja como ele fecha a introdução como se fosse uma conclusão da introdução. Você vai perceber que tanto a introdução quanto o desenvolvimento quanto a conclusão possuem como se fossem mini redações dentro do texto, pois todas possuem também introdução, desenvolvimento e conclusão. Aqui é a conclusão para fechar essa introdução e amarrar a ideia para ir para o desenvolvimento, onde vai aparecer os 2 temas que você utilizou na tese: fuga e tangência, o erro mais comum. Um dos pontos mais importantes daqui: não fugir do tema. E talvez mais perigoso ainda, não tangenciar. Fugir é falar de outra coisa. Tangenciar é quase acertar, mas não completamente. E no Enem o quase não vale. Por exemplo, se o tema for os desafios para a valorização da herança africana no Brasil, e você falar só sobre racismo, tangenciou. O tema é valorização da herança africana. Isso precisa aparecer em todo o texto. O repertório. O seu olhar sobre o mundo. O repertório é seu diferencial. Ele mostra que você enxerga o mundo além da sala de aula. Mas atenção! Esse ano o Enem está penalizando o uso de repertório de bolso. Aquelas citações decoradas que não tem nada a ver com o tema não funcionam mais. O bom repertório é o que você realmente entende, o que sabe explicar. É um exemplo que você usaria, por exemplo, para conversar com um amigo. Pode ser um filme, uma música, um fato histórico, uma série, desde que tenha relação direta com o tema. A introdução, o norte do texto e o papel da tese. A introdução é o cartão de visita da redação. É a parte que define o tom e o rumo do texto. Tudo o que vem depois nasce aqui. Por isso, a introdução é o norte da redação. Ela aponta para onde o texto vai caminhar. Contextualização, repertório. Comece situando o tema, mostrando que entende o assunto e sabe conectá-lo à realidade. Depois, apresente o tema com suas palavras, mantendo as palavras-chave do enunciado. Isso mostra que você entendeu o recorte. E depois, venha com a parte mais importante, a tese. Ela é o posicionamento sobre o problema. Ela precisa ter 2 ideias centrais, 2 escolhas. Essas 2 ideias serão os 2 pilares da redação. Cada uma vai ser aprofundada em um parágrafo de desenvolvimento. A tese
é o esqueleto lógico da redação. Ela mostra ao leitor o caminho que o texto vai seguir. Se o tema for os desafios para a valorização da herança africana no Brasil, sua tese pode dizer que o problema vem da falta da abordagem educacional e da representação limitada na mídia. Então, você vai desenvolver em cada um dos próximos parágrafos de desenvolvimento. A tese não é só o que você pensa, é o que organiza o texto. Ela guia o leitor e guia você. Se ela for clara, o texto flui naturalmente. É o que a cartilha chama de protesto de texto consciente. Feche a introdução, retomando a importância de resolver o problema, o gancho final. Esse é o spoiler da sua conclusão. Apesar de o Brasil possuir raízes africanas profundas na arte, na culinária e na língua, essa herança ainda é pouco valorizada. Diante disso, discutem-se os desafios para a valorização da herança africana no país. Olha o tema voltando no texto. Essa dificuldade decorre tanto da ausência de ensino contínuo sobre o tema nas escolas, quanto da representação limitada nos meios de comunicação. A tese. Portanto, é fundamental compreender o reconhecimento cultural como uma ferramenta de identidade nacional. O gancho final. O desenvolvimento. Transformando tese em raciocínio. O desenvolvimento é o coração da redação, o espaço para argumentar, explicar e provar o que você disse na tese. A tese te deu 2 pilares, e cada um vira um parágrafo, simples assim. No primeiro, desenvolva a primeira ideia, e no segundo, a segunda. Isso mantém o texto equilibrado e coerente. Vamos ver um exemplo? Em primeiro lugar, a escola ainda trata a herança africana como tema periférico. Essa foi uma introdução do desenvolvimento. Apesar da obrigatoriedade da Lei 10.639, que prevê o ensino da cultura afro-brasileira, o tema aparece apenas em datas comemorativas. Essa falta de continuidade impede que os alunos reconheçam a diversidade que compõe a identidade nacional. Vamos para um segundo exemplo, que é da mídia. Além disso, a mídia brasileira ainda reforça estereótipos ao representar personagens negros de forma limitada. Veja como é uma segunda introdução para um segundo desenvolvimento. Quando a cultura afro-brasileira é retratada apenas em contextos folclóricos, a percepção pública se torna superficial. Produções que oferecem protagonismo e pluralidade de narrativas fortalecem a valorização cultural e o pertencimento social. A conclusão. O pouso da redação. A conclusão é aquele momento de fechar o raciocínio e propor a solução, e vale 200 pontos. Ela precisa ter 5 elementos: agente, ação, modo ou meio, efeito e detalhamento. O detalhamento é o detalhamento de qualquer um desses anteriores. Vamos ver um exemplo? Portanto, é necessário que o Ministério da Educação, em parceria com as secretarias estaduais, implemente projetos curriculares contínuos sobre a cultura afro-brasileira, por meio de formações docentes e mostras culturais anuais, a fim de fortalecer o pertencimento identitário entre os estudantes. Para garantir a eficácia, essas ações devem ser monitoradas por órgãos regionais. Pensar, sentir, escrever. Agora, antes de terminar, faz um checklist mental. Respondeu ao tema? A tese tem 2 ideias? O meu repertório é pertinente? A minha proposta é viável? Se sim, o texto está pronto. E lembre, o Enem não quer frases perfeitas, quer pensamento claro. A cartilha mostra o caminho, mas quem trilha é você. Escreva com calma, com propósito e com consciência, porque o corretor não quer ser impressionado com palavras difíceis, ele quer ser convencido. E quando ele entende o que você pensa, ele te recompensa.